crente ao ateu, ninguém explica Deus. Não sei. Estou derretendo, eu estou assim. Mas não é por isso não, viu? Não, mas é normal. Foi a correria. Não, mas foi a correria. Não, tem que sofrer. Claro, não tem. Muito obrigado, viu? Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. O seu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração.
dos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai desta terra morena seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios e luz, que os céus acendem e o vento conduz. Conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Rogai por nós, os pecadores. Abençoai desta terra morena seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios e luz, que os céus acendem e o vento conduz. Conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. O eletricista também. Não? Ah, é? Quando estou só, sentindo-me cansado, preocupações perturbam o meu coração. E então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Põe o Rogério para cantar. Né?
o teu coração e me derramar aos seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando as lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Bom dia, sejam sempre bem-vindos ao nosso lar. Renovamos o desejo de que a paz e o amor de Jesus permaneça nos nossos corações. Rogando também que sejamos mentes e corações abertos e receptivos para que possamos entender e colocar em prática os ensinamentos que a Marisa nos trouxe e preparou para nós nessa manhã. Nós vamos quebrar um pouquinho o protocolo com 3 recados bastante importantes. O primeiro comunicado, o recesso das nossas atividades, do dia 23/12 até 11/1 de 2025. A gente está antecipando, que é para que vocês estejam atentos, tá? E possam ter conhecimento. O outro recado bastante importante, convite para quem aplica passe, o passe espírita, tá? Vocês sabem que todos os sábados, tá? Das 13 às 14, é feito um estudo sobre o magnetismo e sobre as técnicas. E em seguida, das 14 às 16, é realizado aquele trabalho da Regiane com os autistas e seus familiares. Então, existe a necessidade, né, de aplicadores de passe. Tá? É um horário bastante difícil, mas com um pouquinho de empenho,
fica o convite para que aqueles que tenham disponibilidade possam nos ajudar. E, finalmente, 45ª Feira do Livro Espírita. Iniciará-se hoje, acho que às 20 horas. Tá? Ela vai, conforme está aí, do dia 14 de dezembro de 2024, de 8 a 14 de dezembro de 2024. Fica também o convite. São livros a preço praticamente de custo e é muito interessante. Nós temos também a biblioteca todos os domingos aberta, temos o nosso clube do livro, mas é interessante, tá, que a gente dê uma passadinha por lá. Vamos então na sequência, tá? Já que o Maurício, como sempre, prepara muito bem o nosso ambiente, tá? Podemos então passar para a prece inicial, que será cantada. Depois falaremos sobre a nossa convidada, Manuísa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E que assim seja. Vamos então ao breve relato da nossa palestrante, a convidada desta manhã, Maroísa Forster Pellegrini Baio. É natural de Limeira, onde também reside. É graduada em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Campinas e também licenciatura plena em Matemática pela Universidade Metodista de Piracicaba. É autora do livro Allan Kardec em Revista, pela editora O Clarim, aqui de Matão. Tá?
Atualmente, aposentada da tarefa como professora de matemática de ensino médio, é espírita desde a mocidade, dedica-se aos estudos doutrinários e tarefas assistenciais. Desde 2002, participa das atividades do Grupo Espírita Allan Kardec, em Limeira, sua cidade natal, fundado juntamente com seu esposo e amigos. Coordena grupos de estudo do Evangelho. Atua como expositora e articulista da Revista Internacional do Espiritismo, RI, que também é da Casa Editora Clarim. Trouxe para nós hoje, está na tela, o tema Coragem de Ser Útil. Por favor, Maruísa, o espaço é todo seu. Se falhar. Tá ok. Por favor, por favor. Pode tirar o papelzinho? Ah, tá joia. Tá ok. Queridos amigos, bom dia a todos. Espero que estejam bem, em paz, com muita saúde. É uma alegria, uma honra estar nesta casa. A única vez em que eu estive aqui foi em 2017. Então, quero agradecer ao Orson, que me fez o convite, mas que hoje não pode estar presente. E agradeço à casa pela oportunidade que vocês me proporcionam de contribuir com a divulgação do Espiritismo, com a divulgação do Evangelho à luz da doutrina espírita e também compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu consigo compreender. Pois bem, o nosso tema, Coragem de Ser Útil, vai ter como base esta frase: caridade não depende de moeda, depende de você, depende de nós. E esse slide, essa arte, foi publicada nas redes sociais pelo IDE, que é o Instituto de Difusão Espírita de Araras. E nós vamos tomar como base a passagem do Evangelho conhecida como o óbolo da viúva. Primeiramente, a palavra óbolo, que não é muito conhecida, nem utilizada no nosso português do dia a dia. A palavra óbolo vem do grego e representava, à época, uma moedinha de prata pesando meio grama. Pensem num comprimidinho de meio grama. Era mais ou menos desse tamanho, essa moedinha. Vamos ver o que aconteceu com essa viúva e com esse óbolo que ela depositou numa grande urna chamada gasofilácio, outra palavrinha que também não é comum para nós, e essa urna ficava colocada às portas da entrada do grande templo de Jerusalém, onde as pessoas faziam suas doações. Mas vamos ao trecho para não escapar nenhum detalhe. E estando Jesus assentado defronte de onde era o gasofilácio, ou seja, aquela grande urna de madeira, às portas da entrada do grande templo de Jerusalém, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro, deitava no sentido de depositar. E muitos que eram ricos deitavam, ou seja, depositavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas que importavam R$1. Não é o R$1 de hoje, senão a gente ia pensar que cada moedinha valeria 50 centavos. Essa questão do valor monetário vai se perdendo ao longo do tempo. Então, é melhor a gente compreender que a viúva colocou naquela urna 2 pequenas moedinhas de prata, cada uma pesando meio grama. Pensa num comprimido Novalgina 1G. Corta ele ao meio. É o tamanho,
Aliás, a moeda é até menor, né? Porque o comprimido tem farinha e a moedinha de prata pesa mais. E o que dava para comprar com 2 moedinhas de meio grama cada uma, de prata? 1 pão. Só dava para comprar 1 pão. E no texto diz que era uma pobre viúva. Dizer que era uma pobre viúva é quase uma redundância. Como quando a gente fala sair para fora, entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo. Porque a maioria das viúvas, àquela época, eram sempre muito pobres. Ainda mais se o esposo falecesse, deixando a esposa, a viúva, com filhos pequenos, que não pudessem trabalhar. E dentro da tradição judaica, a herança cabia ao filho mais velho, ao primogênito. Então não ficava nada para ela. E o que também chama a nossa atenção nessa passagem é que até hoje nós temos olhos muito atentos para a riqueza. E dedicamos quase atenção nenhuma para a pobreza, para a miséria. Até mesmo os discípulos estavam todos com os olhos bem colados no que os ricos da época colocavam dentro do gasofilácio. Jesus foi o único que percebeu a presença daquela viúva e chamou a atenção dos discípulos. Moralmente, o ser humano continua com as mesmas manias de 2000 anos atrás. E convocando seus discípulos, lhes disse: na verdade vos digo que mais deitou, ou seja, mais depositou esta pobre viúva do que todos os outros que depositaram no gasofilácio. Porque todos os outros depositaram do que tinham na sua abundância. Ou seja, não ia fazer falta para eles o que eles estavam doando ao templo. Porém esta, ou seja, a viúva, depositou, ou seja, doou da sua mesma indigência tudo o que tinha. E o que ela tinha? 2 moedinhas e tudo o que lhe restava para o seu sustento. Aliás, à época, a viúva não tinha que doar, ela tinha que receber, porque muitas viviam da caridade. Não tinha trabalho para elas. E essa passagem, só um momentinho. Essa passagem está relacionada, está registrada nos evangelhos de Marcos e de Lucas. Pergunta: o que o templo fazia com todas essas doações? Doava para os pobres de Jerusalém, que havia muitos? Não. Toda essa fortuna que era doada ao templo ficava para o próprio templo, para cobrir as despesas do próprio templo. Não era para repartir com os necessitados. Vejam só, gente. Os pobres continuavam pobres e os ricos continuavam ricos. Essa era a situação da época. Allan Kardec desenvolve esse tema no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Os comentários de Kardec sobre essa passagem não são tão extensos. Então, vale a pena a gente fazer essa leitura, mesmo que seja um pouquinho mais corrida, para que a gente tenha um embasamento doutrinário até chegarmos no nosso tema propriamente dito. Então, vamos ver o que Kardec dizia a respeito do óbolo da viúva. Diz Kardec: muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara por falta de recursos suficientes
E se desejam possuir riquezas, dizem, é para lhes dar boa aplicação. Isso é verdade. Muita gente diz, gostaria tanto de ajudar mais, mas não tenho condições financeiras. E gostariam de, alguma forma, ter mais recursos financeiros. É, sem dúvida, louvável a intenção, diz Kardec. E pode até, em alguns, ser sincera. Pode ser que realmente seja sincera esse desejo. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos. Ou seja, será que todos aqueles que desejam ter um pouco mais de dinheiro, porque a questão aqui é dinheiro, será que todos aqueles que têm um pouco mais de dinheiro, que desejariam ter um pouco mais de recursos financeiros, será que realmente era para ajudar aos mais pobres em primeiro lugar? Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos a mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto. Por que a gente tem o costume de dar para o pobre só o pão duro? Vejam como a gente é egoísta. Porque quando entra uma graninha a mais, aí a gente já começa a dar um direcionamento para ele. Ai, faz tanto tempo que eu não vou para a praia, faz tanto tempo que eu não vou, tiro uns dias de férias. Ah, meu celular já está ultrapassado, eu preciso de um mais moderno. E minha TV, então, tão antiga, então preciso aumentar a velocidade da minha internet. A gente começa a inventar necessidades que não possuímos, na verdade. Porque ao ganhar alguns trocos a mais, na verdade, a gente acaba mesmo pensando nos nossos gostos primeiro. É o que Kardec fala. Continuando, esta segunda intenção, que esses tais, porventura, dissimulam aos seus próprios olhos, intenção de satisfazer a si próprios primeiros, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os perscrutassem, ou seja, se ouvissem a si próprios, anula o mérito do intento, ou seja, da intenção de ajudar. Visto que, com a verdadeira caridade, o homem, ou seja, o ser humano, a pessoa, pensa nos outros, antes de pensar em si, que é justamente o que a gente não faz, quando a gente tem alguns trocos sobrando. Aí é que vem o bonito de Kardec. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, ou seja, a pessoa que quer ajudar, mas não tem recursos financeiros suficientes, que procurasse no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. E todos nós temos isso. Temos forças, temos inteligência, temos talentos, temos algum tipo de recurso para contribuir. Kardec continua. Opa. Vamos ver se aqui no mouse ele vai. Vai. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer, de repente, e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensancha aleatória, do recebimento de inesperadas heranças e assim por diante. Quantos sonham com a Mega Sena? Gente, a probabilidade de ganhar sozinho na Mega Sena, jogando apenas 6 números,
é uma chance em 50 milhões. É mais provável que a gente tenha um infarto do que a gente ganhe sozinho na Mega Sena, jogando com apenas 6 números. E o recebimento de heranças? Vou contar rapidamente para vocês o que aconteceu no colégio onde eu trabalhava. Nós tínhamos um colega, professor de química, que um dia chegou e pediu exoneração do cargo, era escola pública. E o motivo foi o seguinte: a mãe dele havia falecido, deixou uma herança enorme para ele, tanto em residências como em comércios, que ele não iria dar conta de continuar sendo professor e administrar a herança que recebeu da mãe. Gente, isso é surreal. Falar que o professor abandonou o cargo porque recebeu uma baita de uma herança da mãe dele. E isso foi verdade. E quem que não sonha com isso? Com uma herança repentina de um parente distante e famoso que nem conhecia. Olha como a gente é imaturo espiritualmente. Fica sonhando com facilidades, né, para ganhar alguns trocados. Às vezes a gente até pede assim: ai, bem que eu podia sonhar com alguns números para jogar na Mega Sena. Ainda mais no final do ano, a Mega Sena do Natal, do final do ano, um baita de um bolão. Então, ou então sonhar com algum animal para fazer um jogo do bicho assim e acertar em cima, cravado. A gente é tão infantil nesse sentido que fica esperando realmente que o dinheiro entre de forma fácil. E aí Kardec faz uma pergunta: que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Bem que o meu anjo da guarda podia dar uma dica para mim. Né? Vou pedir durante a noite, sonhar com ele, que ele me dê uma intuição para eu fazer uma jogada, entrar num bolão. A gente é tão infantil ainda e fica esperando essas facilidades para o dinheiro entrar facilmente. E Kardec diz: quem espera a ajuda dos espíritos para ganhar, sobretudo nos jogos de azar, certamente não conhecem, nem compreendem a sagrada finalidade do espiritismo, que, claro, não é nada disso. E ainda menos a missão dos espíritos, que também não é ficar dando palpite para a gente jogar na Mega Sena. A quem Deus permite se comuniquem com os homens. É muito pelo contrário, os brincalhões bem que se divertem às nossas custas, se a gente acreditar na conversa deles. Daí vem os serem punidos pelas decepções, claro, porque o que não falta é espírito zombeteiro, querendo tirar uma nas nossas costas. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal, ou seja, aqueles que realmente desejam ajudar, desejam conseguir um pouco mais de recursos financeiros para realmente auxiliar, devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, ou seja, a contribuição daquele que pouco possui, daquele que dá, privando-se do necessário, como era o caso daquela viúva, que ficou sem pão naquele dia, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico. Ou seja, aquele que tem mais facilidades, tem mais recursos, que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro, ou seja, daquele que deseja ajudar, mas não tem dinheiro. Se pudesse socorrer em larga escala a indigência, mas isso é impossível. Mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que se possa. E mesmo sem dinheiro, é possível fazer muita coisa. Aliás, aí é o que pergunta Kardec. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas? E dever-se-á ficar inativo desde que se não tenha dinheiro? Olha esta frase. Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000
1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Ah, então é a vontade de ser útil. E por que isso não acontece? É por causa do sapo. O sapo mora na lagoa. Ele não lava o pé. Por quê? Por quê? Porque ele não quer. Porque falta vontade de ser útil. Essa aqui é a questão. Terminando, as considerações de Kardec. Aquele que realmente deseja e sente vontade de ser útil, procure as oportunidades e elas se lhe depararão. Quem procura, acha, a oportunidade vai surgir. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer. Prodigalizar um consolo, ou seja, distribuir a mãos cheias um consolo. Hoje a gente faz isso na palma da mão, com o celular. Minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Olha essa pergunta. Não dispõem todos a falta de dinheiro do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Ai, carregar a cesta básica sábado à tarde é a hora da minha soneca. Eu espero a semana inteira para descansar no sábado. Fazer faxina no centro, domingo à tarde. Não foi comentado aqui sobre o curso de passe e o passe para a família de autistas e autistas? Num sábado à tarde. Ai, mas tem que ser de sábado. Lavar a casa no domingo de manhã, no domingo à tarde, gente. Sábado e domingo é para passar no churrasquinho com a família. Olha, gente, uma das coisas mais difíceis da gente abrir mão é do nosso tempo e do nosso repouso. É mais fácil tirar o dinheiro do bolso e falar, tó, essa é a minha contribuição. Mas não é do dinheiro, às vezes, que a casa precisa. Vamos falar da casa espírita, que é o nosso ambiente. Precisa mesmo é de braços, para carregar a cesta básica, para limpar a casa. Não é, gente? É o que Kardec está dizendo aqui. Todos podem contribuir. Aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Não tenho dinheiro, não tenho recursos financeiros, mas você tem saúde, tem braços fortes, tem pernas boas. Olha, tem muito serviço para fazer na casa espírita. Então, isso, gente, é o nosso ponto de partida, tomando as considerações de Kardec para embasar o nosso tema, coragem de ser útil. E nós vamos tomar como referência um livro chamado Chico Xavier e Isabel, a Rainha Santa de Portugal. Aliás, pela casa editora O Clarim, que, aliás, a capa do livro é exatamente essa imagem da Rainha Santa, pelo médium Walter Turini, que psicografou a história de Isabel de Aragão, a Rainha Santa de Portugal. Quem não conhece essa história, sugiro que procure o livro. Se não tiver, aproveita a feira do livro espírita aqui de Matão, adquira esse romance e leia para conhecer a história da Rainha Santa de Portugal. A Rainha Santa de Portugal, na verdade, era espanhola, nascida em 4 de janeiro de 1271, desencarnada em Coimbra, Portugal, e o seu corpo físico não se decompôs. O local onde ela está sepultada, numa determinada época do ano, é aberto ao público, onde é possível, ou eles deixam ver a mão dela ainda. Porque, claro, se abre a urna, em contato com o ar, a umidade, aí sim o corpo vai se decompor. Não somente a Rainha Santa, mas muitos outros missionários
São Vicente de Paulo, o digno cura de Ars, não tiveram o seu corpo decomposto e são denominados pela igreja de corpos incorruptíveis. Mas vamos falar um pouquinho sobre a Rainha Santa de Portugal, que é venerada em Portugal. Ela era extremamente caridosa, casada com o rei Dom Dinis. Extremamente caridosa. E ela, junto com suas criadas, que ela não tratava como escravas, mas como amigas, tinha um trabalho junto aos aldeões, aos que moravam nas aldeias, circundando os palácios. E ela distribuía roupa, agasalho, alimento, e chegava até mesmo a cuidar de doentes. Conta-se que ela, ao beijar os pés de um leproso, o leproso se curou. E o padeiro do palácio começou a perceber que andava faltando pão. Estava sumindo os pães da padaria do palácio. Mas que dedo duro. Ele ficou espiando e descobriu que era a rainha Isabel. Foi contar no ouvido do rei Dom Dinis. O que o rei fez? Seguiu a rainha, junto com suas criadas. Era inverno, cheio de neve. Quando chegou, e ela com o manto, envolvida no seu manto, o manto estava cheio de pães. Ele chegou perto dela, a cavalo, e perguntou: o que levais em teu manto, senhora? Ela abriu o manto e disse: são rosas, Senhor. Ele viu rosas. Os pães estavam lá. Mas a mediunidade dela era tão extraordinária que enganou as vistas do rei. E ele viu rosas no manto. Por isso que as estátuas dedicadas a ela, em Portugal, sempre mostram ela com o manto aberto, cheio de rosas. Porque foi a resposta, foi aquilo que o rei Dom Dinis viu. Mas não eram rosas. E ainda ele reclamou com ela. Rosas em pleno inverno, senhora? E viu que ali ele não ia conseguir nada mesmo e voltou a cavalo para o palácio. E ela foi com suas criadas distribuir os pães que estavam envolvidos no seu manto. E no dia dedicado à Rainha Santa, as festas em Portugal, as crianças se vestem como ela, de tão amada que ela é em Portugal. Mas por que eu estou falando da Rainha Santa e de pão? Nós temos notícias da Rainha Isabel de Aragão, no capítulo 32 do livro Nosso Lar, que, aliás, esse ano completa 80 anos de psicografia. A ministra veneranda de Nosso Lar é a Rainha Santa de Portugal. E olha o que André Luiz diz a respeito dela. Com exceção do governador da colônia espiritual Nosso Lar, a ministra veneranda é a única entidade em Nosso Lar, na colônia espiritual, que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Ministra veneranda é a Rainha Santa de Portugal. Na época em que o livro foi escrito, André Luiz conta que ela tinha mais de 1 milhão de bônus horas na colônia Nosso Lar. Sabe quanto tempo demora para conquistar 1 milhão de bônus horas? De joelhos. Olha a humildade espiritual de Chico, perante os benfeitores espirituais, perante o Senhor, perante Maria, a quem ele amava.
na hora das suas preces, ao pé da cama. Viu seu quarto iluminar-se e uma senhora de admirável presença dirigiu-se a ele falando em castelhano, em espanhol. Mesmo ignorando esse idioma, entendeu perfeitamente o que ela dizia. E ela disse para Chico: Francisco, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, venho solicitar o seu auxílio em favor dos pobres, nossos irmãos. Emocionado e em lágrimas, Chico lhe perguntou: Senhora, quem sois? Ela lhe respondeu: Você não se lembra agora de mim. No entanto, sou Isabel de Aragão. Chico não se lembrava dela naquela existência, mas isso significa que em outras estiveram próximos afetivamente. Chico não conhecia nenhuma senhora com esse nome, naquela simplicidade, uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, e estranhou o que ela lhe dizia. No entanto, uma força o continha, calando qualquer comentário. Perguntou então: Senhora, sou pobre e nada tenho para dar. Que auxílio poderei prestar aos mais pobres do que eu mesmo? Chico vivia quase à beira da miséria, com 14 irmãos. Gente, dá para imaginar uma casa com 14 irmãos? Quantos que tinham que dormir no mesmo quarto? A quantidade de lençol, travesseiro, toalha de banho, misericórdia. Sem máquina de lavar roupa. Aí ela esclareceu com doçura: Você nos auxiliará a repartir pães com os necessitados. Que era o que ela fazia, lá no século 13 e 14. Isso significa que naqueles séculos 13 e 14, Chico Xavier deve ter tido uma existência em que foi muito próximo a ela, afetivamente. Chico argumentou com pesar: Senhora, quase sempre não tenho pão para mim. Como poderei repartir pães com os outros? A preocupação dele. A senhora sorriu e esclareceu: Chegará o tempo em que você disporá de recursos. Ele estava pensando em quais recursos? Estava pensando em dinheiro, mas não era esse recurso. Você vai escrever para nossas gentes peninsulares. E trabalhando por Jesus, não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que produzir. Mas vamos providenciar para que os mensageiros do bem lhe tragam recursos para iniciar a tarefa. Confiemos na bondade do Senhor. Chico passou as 2 semanas seguintes sem entender o significado de gentes peninsulares e sem saber quem teria sido Isabel de Aragão. Uma noite após suas preces, surge-lhe um espírito que se identificou como Fernão Mendes, dizendo que havia sido, no século XIV, o confessor de Isabel, a rainha santa de Portugal. Olha lá, nasceu em 1270, desencarnou em 1336. Aí eu fico pensando, gente, o que a rainha santa de Portugal teria para confessar ao padre ali da igreja do castelo? Me digam, o que ela, um espírito já muito evoluído, tinha para confessar, né, para fazer as suas confissões? E ele explicou para o Chico o que significava gentes peninsulares, como sendo os habitantes da Península Europeia, ou seja, da Península Ibérica, Espanha, Portugal, Gibraltar e algumas ilhas ali perto. Também lhe disse que, por recomendação dela, não lhe faltariam recursos para a distribuição de pães aos necessitados. Mas Chico não pensava que eram 2 tipos de pães.
o pão para o estômago e o pão para a alma. Todos aqueles que foram beneficiados com a consolação que as suas mensagens trazem para nós, somos beneficiados desse pão espiritual. Chico distribuiu pão espiritual para milhares, talvez milhões de pessoas, sem ganhar um tostão em troca. Mas também distribuiu pão para o estômago na sua obra assistencial. E se nós somos beneficiados por esse pão espiritual que a sua psicografia trouxe para nós, por meio de tantos benfeitores espirituais, isso significa que nós também pertencemos, em algum momento das nossas existências anteriores, a essas gentes peninsulares. Vivemos por lá. Vivemos naquela região. E acredito que naquela região, mais especificamente, não tem 1 metro quadrado que não tenha sido banhado com sangue. De tantas guerras, por disputas de território. Então, nós fazemos parte desse grupo. Nós também somos gentes peninsulares. E a península, ela fica separada do continente. O continente europeu, no continente europeu, Espanha e Portugal ficam à parte do resto do continente, como a Itália, é uma península. Ou seja, a gente estava fora do foco, a gente estava fora da caixinha, não dando a menor bola para a mensagem de Jesus. Mas Chico, amparado pela Rainha Santa, iria distribuir pão para o corpo e principalmente pão para a alma. Nós fizemos parte desse grupo, daquelas gentes peninsulares. Foi assim que ele iniciou essa tarefa em Pedro Leopoldo, que durou até 1959, quando ele se mudou para Uberaba. Em janeiro de 1959, ele se mudou para Uberaba, e a sua casa ficava vizinha a 3 núcleos de favelas. A distribuição de pães foi retomada junto àquelas comunidades carentes, todos os sábados, chegando a distribuir 1.500 pães por semana. Mas vou voltar no último trechinho do slide final, do slide anterior, aliás. Em Pedro Leopoldo, Chico Xavier começou a distribuição de pães junto com uma de suas irmãs, que se chamava Luzia. Começaram com 8 pães, era o que tinha em casa. E eles levavam esses pães para um grupo de pessoas que viviam embaixo de uma ponte, porque em Pedro Leopoldo passava uma ferrovia. E eles moravam embaixo da ponte por onde o trem passava. Mas depois, por questões familiares, Chico, a sua irmã Luzia, deixou de acompanhar Chico, e Chico continuou essa tarefa sozinho. Todo sábado à tarde, ele ia lá, junto com aquelas pessoas, embaixo da ponte, levar pães. Quando ele não tinha, mas acontecia, às vezes, ele não tinha pão. Aí ele levava biscoito, não é bolacha recheada. Era biscoito de polvilho. Mineiro, né, gente? Levava biscoito. Quando não tinha nem pão, nem biscoito, ele levava chá. Acho que chá de cidreira, né, que devia ter no fundo do quintal da casa dele. Mas às vezes não tinha nem chá, nem pão, nem biscoito. E numa dessas vezes, ele ficou envergonhado. Ele falou, eu não posso ir lá de mão vazia, como a gente diz. Eu não vou hoje. Hoje eu não vou. Eu não tenho nada para levar para eles. Aí, eis que Bezerra de Menezes surge para ele e lhe diz, o que é isso, meu irmão? Eles esperam por você a semana toda. E o culto do Evangelho? Porque Chico não levava só o pão. Chico levava o Evangelho segundo o Espiritismo. E fazia o culto do Evangelho com aquelas pessoas.
tenha confiança nas palavras do mestre. Não vos deixareis órfãos. Chico encheu algumas garrafas de água, para não ir com a mão abanando, como a gente costuma dizer. E quando ele chegou lá, os mais exaltados ficaram bravos com ele. Puxa vida, Chico, você sabe que a gente tem tanta necessidade e traz água para a gente? Aí as senhoras, sempre tentando botar pano quente em cima, arrumaram ali os caixotes, chamaram a atenção das pessoas, colocaram ali um paninho branco e falou, vamos começar o evangelho. A água nós já temos. Antes que o Chico abrisse o evangelho, eles escutaram a buzina de um caminhão na beira da estrada que passava ali. O motorista botou o braço para fora, a cara para fora da janela e gritou, vocês conhecem um tal de Chico Xavier? Aí Chico falou, é comigo mesmo. Foi lá, perto do motorista e perguntou, sou eu mesmo, a seu favor, o que eu posso ajudar? E o motorista disse, eu estou chegando de São Paulo, olha que viagem, de São Paulo a Pedro Leopoldo, e venho em nome do fulano de tal, e falou o nome da pessoa. Era um casal que havia sido beneficiado pelo pão espiritual que Chico Xavier havia distribuído àqueles pais que haviam perdido um filho. E o filho, pela psicografia de Chico, mandou consoladora mensagem para eles. Sem saber como retribuir, mandaram um caminhão carregado de mantimentos. E ali mesmo, os mantimentos foram descarregados. Imagina a alegria daquela gente. Claro que não ficou tudo para eles, porque outros tantos foram distribuídos para outras comunidades, inclusive do próprio Centro Espírita, Luiz Gonzaga, onde Chico atuava à época. Por isso as palavras Bezerra de Menezes, não vos deixareis órfãos. Mas Chico foi mesmo assim, só com a garrafa de água. E era incrível, depois que ele se mudou para Uberaba, ele continuou com o mesmo esquema, sobretudo na época do Natal, quando tinha a peregrinação na madrugada de 24 para 25, ele não queria saber quanto tinha. Ele só dizia, vamos começar. Então, por exemplo, se tivesse 100 pacotinhos de bala, biscoito, a espiritualidade colocava 100 crianças no caminho. Se ele levasse 1000 pacotinhos, apareciam 1000 crianças. Ninguém ficava sem. Parece que já estava tudo contado. Ele não ficava parado pensando, eu só tenho 100, eu só tenho 50. Será que 1000 pacotinhos vai dar? É tanta gente carente nessa periferia. Ele não parava para pensar nisso. Ele dizia só isso, vamos começar. Ele tinha coragem de ser útil com aquilo que ele tinha em mãos. E sempre dava certo. Nunca ficava faltando para ninguém. A grande confiança que ele tinha na espiritualidade e o desejo imenso de ser útil. E era assim que Chico gostava de fazer. Estar no meio dos mais necessitados. Mas para distribuir o pão espiritual, na periferia, uma delas se chamava a Vila do Pássaro Preto, não tinha lugar para fazer o evangelho. Mas o Chico falou, tem sim, tem a sombra daquele abacateiro. Aí começou o culto do evangelho na Vila do Pássaro Preto, à sombra do abacateiro. Ficava assim de gente, querendo ficar próximo a Chico Xavier. É a primeira imagem. Não sei se está muito escura para vocês, deixa eu ver. Dá para ver. Tem até um livro chamado A Sombra do Abacateiro. Depois, gente, naquele mesmo lugar, eles conseguiram construir um puxadinho de cimento puro, como esses que vocês estão vendo. Era terra vermelha pura.
E pela misericórdia divina, de tão necessitada que eu sou nessa vida, na década de 80, de 1980, eu tive a oportunidade de ir muitas vezes nessa distribuição de pães, do jeito que está aí, ó, nessa segunda imagem, aqui, ó. Não fui no abacateiro, mas eu fui no puxadinho, com aquele terrão vermelho. E o pão que eles distribuíam, além de alimentos, e até uns trocos. Chico distribuía dinheiro para as mães. Ele, às vezes, era tanto pão que sobrava. Aí o pessoal distribuía para quem tivesse lá. E eu tive a oportunidade, pela misericórdia divina, de comer um daqueles pães. O pão que a Rainha Santa de Portugal pediu para Chico distribuir, mas ele distribuiu 2 tipos de pães a cada sábado à tarde na Vila do Pássaro Preto. O pão material e, sobretudo, o pão espiritual. Como vocês podem ver, as condições, à época, na década de 70 e 80, era tudo muito simples. E Chico tem uma frase fantástica, porque ele dizia assim: se eu tivesse esperado as condições ideais para servir ao próximo, eu nunca teria começado. E nós estamos esperando o quê, gente? Não tem um lugar para fazer o evangelho? Tem a sombra do abacateiro. Não tem um lugar confortável para sentar? Tem um puxadinho de cimento, tem um banco de madeira. Era assim. Quantas crianças será que tem naquela vila para eu distribuir as sacolinhas de doce? Não importa. Vamos começar. Isso é que significa a coragem de ser útil. Mas Chico Xavier não é o único exemplo. Nós temos muitos pioneiros. Vamos falar do movimento espírita, que é o que nos cabe. Quantos pioneiros, no final do século XIX, começo do século XX, que com pouquíssimos recursos materiais deixaram exemplos incomparáveis. Aqui mesmo em Matão, Carbar Schutel, lá em Uberaba, o exemplo da Dona Aparecida, que fundou o Hospital do Pênfigo, do Fogo Selvagem, Batuíra, tantos outros que com tão pouco deixaram exemplos para todos nós. E nós estamos esperando o quê, gente? Ganhar na Mega Sena, né? Uma fortuna, uma herança inesperada de um parente famoso, desconhecido. A gente tem tanto para doar. E por isso nós terminamos com esta frase de Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna, já em cima da nossa hora. Toda migalha de amor está registrada na lei. Qual lei? Nas leis divinas, em favor de quem a emite. É muito mais prazeroso dar do que receber. Então, tudo aquilo que nós pudermos doar, do nosso tempo, do nosso repouso, das nossas forças físicas, dos nossos talentos, das nossas possibilidades, sejam quais forem. Posso dar pão, posso dar um pão, contribua. Posso distribuir mensagens, contribua. Tenho tempo no sábado à tarde para fazer um curso de passes e ajudar a família de autistas, contribua. Tem muito serviço a fazer, mas quem mais sai ganhando somos nós. Tenhamos a coragem de ser úteis aos nossos semelhantes, porque há muitos necessitados, mais do pão espiritual do que do pão material. E com isso, nós terminamos a nossa exposição dessa manhã, agradecendo pela atenção, pela paciência, pelo carinho, desejando a todos um ótimo domingo, uma abençoada semana, que no momento do passe, que os benfeitores espirituais já estão
prontos para dispensar a nós o pão espiritual de que carecemos, que os nossos corações se abram para eles, confiantes nessas bênçãos que iremos receber, e que possamos retornar aos nossos lares mais confiantes na misericórdia divina, no imenso amor que Jesus tem por todos nós. Muito obrigada, queridos amigos, muito obrigada pela oportunidade, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. A nossa gratidão a Maruísa, apenas como complemento. Houve, em 1976, um pessoal que saiu numa perua Kombi aqui de Matão e foram, né, para comer o pão lá em Minas Gerais. É um pão maravilhoso. Perfeito? A nossa gratidão será sempre bem-vinda, tá? E perfeito. Quantos ensinos, tá? Que ele possa, de maneira plena, se concretizar na vida de cada um de nós. Estamos em dezembro e o espírito do Natal aflora, tá? Uma palestra utilíssima, tá? Que Deus continue te abençoando, tá? Nós vamos então para o encerramento, tá? A nossa gratidão a Maruísa, a vocês, aos presentes, aqueles que também nos viram e nos verão através das mídias sociais, tá? A nossa gratidão. A gratidão também a Maurício e a todos os trabalhadores que trabalharam junto com a espiritualidade para que nós nos sentíssemos realmente acolhidos e abraçados nesta manhã de domingo. Vamos então à prece final. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Encerrando, eu vou passar para vocês, no próximo domingo, dia 15/12,
Carlos Herrera, é um tenor de Bauru, cantata de Natal. Fica o convite. Renovo também o convite da casa.